E eu quero agradecer a Deus pela vida dos amados que têm estado conosco, não é isso? E nós sempre declaramos a respeito de ser muito bom de nós estarmos aqui, adorando, benzendo ao nome do Senhor, declarando a grandeza desse Deus, declarando o poder desse Deus sobre as nossas vidas, tá bom? E nessa hora também, eu gostaria de meditar com você em um trecho da Palavra de Deus. Gostaria de meditar com você em um trecho da Palavra de Deus. E um trecho, uma passagem muito conhecida. Conforme você vai se achegando, irmãos, conforme você vai se achegando aí, tá bom? Dá o seu grito, sua manifestação, tá bom? Se manifesta aí de alguma maneira em nome de Jesus, e a gente vai falando sobre você aqui, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando também, fazendo desse momento um momento mais especial ainda, tá bom? Em nome de Jesus. Vai ficar aqui. Querido, nessa hora eu gostaria de estar lendo com você o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Primeiro dos Evangelhos, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 8, da Palavra de Deus. Você encontrou Mateus? Tá bom? Se você puder também, compartilha, tá bom, querido? Faz seu compartilhamento e faz com que a Palavra de Deus ela chega até tantas outras pessoas. Algumas pessoas fazem o seguinte comentário: mas eu não sei pregar, não sei fazer isso, não sei fazer tal coisa. Irmãos, se você sabe compartilhar, eu creio que a maioria sabe, você, de certa forma, você está fazendo a obra de Deus, de certa forma, você está sendo um missionário, porque você está fazendo com que a palavra de Deus, você está fazendo com que a obra de Deus ela chegue, tá bom? Até outras pessoas, em nome de Jesus. Só para saber. Em nome de Jesus, tá bom, querido? Deixa eu colocar meu fundo oficial aqui. Tem um fundo aqui que é oficial, irmãos. Os irmãos da reflexão já conhecem de cor e salteado, né? Decorou já. E lembrando que estamos hoje no Instagram também, Facebook, YouTube também. E estamos gravando também para edição, né? Edição de vídeos nossos. Depois vamos estar editando também nosso momento aqui com Deus, tá bom? Depois eu quero te falar de uma novidade, tá bom? Que a gente tá chegando aí, em nome de Jesus. Bom, querido, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler primeiro o versículo 8, onde está escrito assim. Mateus capítulo 8, no versículo 8 está escrito assim: Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de me receber sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu criado ou meu servo ficará são ou ficará curado. Amém, querido? Querido, a minha oração continua sendo sempre, que o Espírito Santo de Deus ele encontre um lugar, tá bom, no seu coração, e através dessa palavra você possa ter sua vida restaurada e estruturada a cada tempo na presença de Deus, tá bom, querido? Mas do que nós vamos contar aqui, juntamente com a Bíblia? Nós vamos contar a respeito da história de um homem que não era cristão, muito pelo contrário, um homem que fazia parte de um grupo de perseguidores, claro, amando dos romanos, né? E ele era o centurião, ele tomava conta de 100 soldados romanos, e por isso que eu digo que ele era perseguidor de certa forma, porque os romanos oprimiam os judeus, e Jesus era judeu, e esse homem era romano. Então, esse moço, querido, esse homem, diz assim lá em Mateus mesmo, no capítulo 8, no versículo 5, está escrito assim. Vou ler detalhadamente para você e comentando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Olha só, Mateus capítulo 5, verso 8. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial ou um centurião romano foi encontrar-se com ele e pediu-lhe que curasse o seu empregado. Ou seja, então nós imaginamos, querido, que um centurião romano, tendo ele as influências que ele tinha, e era influente, porque os romanos eles tinham alguns privilégios, nós sabemos isso, né? Estávamos estudando até pouco tempo atrás sobre a vida do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, vamos dizer assim, e os romanos eles tinham alguns privilégios, né? Não podiam ser açoitados, e enfim, tinham alguns privilégios lá diante dos homens, né? E enfim,
Então entendemos que esse centurião romano, principalmente por ser não simplesmente um soldado, mas uma autoridade dentre os soldados, né, dentre Roma, ou ali diante dos seus senhores, ser alguém respeitado até mesmo, então imaginamos que ele tinha alguns privilégios, né? Mas eu quero dizer para você, irmãos, que os privilégios que ele tinha e que os recursos que ele tinha não foram suficientes para poder fazer com que o criado, que o servo dele fosse curado. Os recursos que ele tinha não foi suficiente para fazer com que a saúde chegasse na casa dele. E é justamente isso que nós vamos falar nessa noite, querido. Porque muitas vezes o recurso que nós temos não é o suficiente para ter nossas vidas abençoadas. Os recursos que nós temos muitas vezes não é o suficiente para ter nossa vida plena, uma vida completa. Porque acima, querido, de todo recurso, nós sabemos que está a mão de Deus, sabemos que está a palavra de Deus, sabemos que está o poder de Deus, o agir de Deus. Então, acima de todas as coisas, como diz o livro de Salmos, está a palavra do Senhor, nada é acima disso. Nós vemos muitas pessoas pobres morrendo na Santa Casa, mas nós vemos muitos milionários também morrendo no Albert Einstein e também no Sírio-Libanês. Então, é indiferente, nós sabemos que os recursos dos homens eles são limitados, mas existe uma palavra que vem da boca de Deus, querido, e quando ela sai da boca de Deus, você pode ter certeza que ela encontra um lugar para ela repousar, para ela operar. Você pode ter certeza que nesse meio as coisas acontecem, tá bom, amado? Vamos lá. Então esse moço, esse homem, mesmo sabendo que Jesus era um judeu, mesmo sabendo que ele oprimia os judeus, mesmo assim ele foi até Jesus. E ele indo de encontro a Jesus, querido. Ali ele foi de encontro ao Senhor. E quando ele encontrou o Senhor, ele disse a Jesus: Senhor, o meu empregado está na minha casa. Deixa eu fazer uma observação. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente vê as riquezas dos detalhes que ela nos mostra. Então olha só, veja bem, um centurião romano que era respeitado, entre os judeus, entre os romanos também, o centurião romano. Ele era autoridade. Só que você percebe que ele acrescenta um detalhe antes de ele abrir a boca para ele clamar a Jesus. E ele não diz: olha, Jesus, o meu empregado está na minha casa, Jesus. Não, ele não diz isso. Ele diz: Senhor. Ou seja, então você percebe logo aqui de início, nesse diálogo entre o centurião e entre Jesus, que ele já coloca Jesus como Senhor, como autoridade sobre a vida dele, como quem estava ali e alguém que poderia declarar uma palavra. E você sabe, quando alguém é autoridade sobre as nossas vidas, nós nos colocamos sujeitos a essa pessoa, nos colocamos abaixo dessa pessoa. Você sabe, querido, que aquilo que essa pessoa ela fala, de certa forma, tem autoridade e legalidade sobre as nossas vidas. É como, por exemplo, quando chamamos a Deus, a Jesus de Senhor, quando chamamos Ele de nosso Senhor, nosso Salvador, enfim, o nosso Deus, nós estamos dando legalidade, autoridade, nós colocamos aquilo que é de nós sobre a mão dele, debaixo da mão dele, aliás, e aquilo que nós estamos pedindo de certa forma, de que aquilo que ele libere sobre as nossas vidas venha acontecer. Então, justamente quando esse centurião ele está falando Senhor, né? E essa é uma palavra muito forte, porque a primeira coisa que ele faz questão de deixar bem claro que Jesus é o Senhor, que o Senhor ele tem poder, ele tem autoridade para fazer o que ele vai pedir agora. Então ele já chega adorando ao Senhor, chega engrandecendo a Jesus. Ele disse Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vivemos em um tempo, em um confronto de gerações, né? E eu faço questão, eu sempre dou a minha deixa. E raramente eu perco a oportunidade de me manifestar dessa forma. Nós sabemos que nós vivemos em uma geração onde existe confronto ali, num tempo onde existe confronto de gerações. Nós, convertidos há 25 anos atrás, nós vemos e sabemos a respeito de um tempo em que as coisas eram diferentes, em que Jesus era reconhecido realmente como o Senhor. Claro, Jesus disse: por que vocês chamam o Senhor e não fazem o que eu mando, não fazem aquilo que eu digo para vocês fazerem? Porém, também nós sabemos que Jesus ele nunca foi chamado de outra coisa a não ser de Senhor e de Mestre, e, enfim. Mas olha só que interessante, porque quando alguém chama Jesus de Senhor e Mestre, ele diz muito bem: eu sou Senhor e Mestre. Ou seja, então ele deixa bem claro na verdade aquilo que ele é. Então quando o centurião chega diante dele, o centurião chega declarando quem ele é, sabe? E declarando diante de tantas pessoas, porque aquilo que o centurião declarasse ia ficar estampado pelo fato dele ser o centurião. Agora olha só que interessante, mas nós vivemos em um tempo, em uma geração, em que Jesus na boca de muitos, na declaração de muitos, na oração de muitos, já não é mais Senhor. Ele passa a ser você, ele passa a ser o cara, ele passa a ser simplesmente alguém.
E olha só que interessante, um sujeito, irmãos, que nem cristão era, que nem seguidor de Jesus era, já conhecendo, já mostrando e reconhecendo Jesus como Senhor, para você ver como são as coisas, né? Então ele chega te reconhecendo. Então, olha só a maneira de nós sermos abençoados por Deus, de nós tocarmos o coração de Jesus, reconhecendo quem Jesus é, né, e quem Deus coloca como Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, olha, todo poder é me dado nos céus e na terra, todo poder é colocado nas mãos de Jesus, toda autoridade está com Ele. Amém, irmãos? Então tá lá, olha só, ele diz assim, Senhor, o meu empregado ou o meu servo, como diz algumas traduções, está em minha casa, ou seja, ele está lá, tão doente que não pode nem sequer se mexer na cama, ou seja, o moço está, né, nas últimas aí, está daquele jeito, né? Não se pode nem mexer na sua cama. Algumas traduções dizem está à beira da morte, ou está, jaz, né? A expressão jaz, você está morrendo. E aqui nessa tradução achei bem interessante, eu coloquei ela para você, que diz, olha, ele não pode nem mexer na cama, né? Linguagem de hoje, não pode nem mexer na cama. E ele está sofrendo demais. E ele fala, ele expôs o problema para Jesus. E o que nós fazemos, irmãos, quando nós chegamos diante de Jesus? Claro que nós declaramos, nós vamos adorar Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que nós queremos dele, com interesse. Claro que nós declaramos isso. Agora, me explica uma coisa, joga a primeira pedra. Quem não chega diante do Senhor Jesus não pede alguma coisa. Joga a primeira pedra, irmãos. Quem chega diante de Jesus e não busca algo para si, ou por alguém que ama, irmãos, é inevitável. Porque quando nós sabemos que nós estamos diante de alguém, ou da única pessoa, do único ser que pode fazer alguma coisa para nós, irmãos, você acha que nós vamos perder a oportunidade? Claro que não, irmãos. Nós logo abrimos a nossa boca e dizemos, puxa, o que o Senhor pode fazer por mim, hein? Será que dá para fazer alguma coisa por mim? É automático, irmãos, é automático. Guarda isso no teu coração. Então ele não perdeu a oportunidade. Ele diz assim, olha, o meu criado, o meu empregado está na minha casa, está ruim, vai morrer. Ele vai, não sei até quando vai, mas ele está sofrendo demais. E ele está ruim, por isso que eu vim aqui buscar para ele. Eu vim, como quem diz assim, eu vim na qualidade de intercessor. Ou seja, então você percebe que ele está ali representando aquele homem, né? Ou seja, então é como se, por exemplo, uma pessoa viesse na igreja e dissesse assim, olha, então a pessoa está na minha casa e ela não pode estar aqui, mas eu vim aqui para a gente orar junto e em direção à minha casa, ou direcionando essa pessoa em oração, e essa pessoa vai ser alcançada também. Alguém poderia dizer assim, mas por que a pessoa não está aqui? Então Deus não pode fazer. Irmãos, Jeremias, o versículo muito repetido na minha boca, Jeremias 23, 23. Deus é um Deus de perto, mas é também um Deus de longe. Jesus deixou bem claro isso, querido. Jesus disse, mas Jesus, talvez para provar o coração dele, diz assim, aí eu vou curá-lo. Olha só que interessante. E olha a bondade de Jesus. O perseguidor dele diz assim, olha, meu criado está curado. Jesus falou assim, ó, quando nós nos encontrarmos, querido, os nossos inimigos, né, nós precisamos oferecer comida a ele, e oferecer água a ele, e suprimento a ele, porque juntará brasas ali sobre a sua cabeça. Ou seja, sabe, irmãos, então nós encontramos Jesus oferecendo ali cura e benefício para alguém que era seu inimigo, amando até mesmo o seu inimigo. Olha só, inimigo em algum sentido, claro, seu perseguidor. Mas olha só, ele disse assim, eu vou curá-lo, eu vou lá, eu vou na sua casa, eu vou curar ele, né? E porque esse centurião acreditava que se Jesus fosse realmente lá, Jesus iria curar. Então ele justamente disse assim, eu vou curar. Então, querido, esse oficial, ele logo, eu acredito que quando ouviu essa palavra vinda de Jesus, algo desceu ali no seu coração, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Claro, era inevitável, as pessoas ouviam muito falar a respeito de Jesus, Jesus de um lado, Jesus de outro, mas a questão é que quando Jesus disse eu vou curá-lo, logo, querido, a fé que estava dentro daquele homem foi tanta que ele disse, Senhor, não precisa ir em casa, aqui a gente já resolve as coisas, aqui o Senhor já pode resolver isso. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, existem tantas pessoas, irmãos, que fazem cena muitas vezes para receber algo da parte do Senhor. Existem tantas pessoas, irmãos, que muitas vezes começam a caminhar, querido, e a sua crença, a sua fé vai ficando para trás. Existem tantas pessoas que começam a buscar o Senhor, mesmo estando no altar de Deus,
mesmo estando na igreja, mesmo estando, querido, na presença do Senhor, mesmo louvando, adorando, às vezes tocando, cantando, pregando, mesmo muitas vezes dessa forma, querido, às vezes deixa de acreditar no Senhor e muitas vezes começa a colocar limites em Deus. Muitas vezes começa a colocar limite naquilo que Jesus poderia ou que Jesus deixaria de fazer. Como, por exemplo, Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui há tantos dias atrás, meu irmão não morreria. Ou seja, ela acreditava que Jesus poderia simplesmente curar, mas não acreditava que Jesus pudesse ressuscitar. Para Jesus é a mesma coisa. Aquele que ele disse ao moço, tanto faz eu dizer, perdoar estão os teus pecados, ou toma o teu leito e vai para a tua casa, toma o teu leito e anda, tanto faz. Então, sabe, querido, para Jesus tanto faz. Então, Jesus, ele tem sua maneira de agir, Jesus tem sua maneira de operar, Jesus tem sua maneira de tocar, de transformar, de fazer aquilo que ele tem que fazer, ou aquilo que ele vai fazer. Então, Jesus, ele é o Todo-Poderoso, não podemos limitar o poder do Senhor. Amém, querido? E ele disse assim, olha, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente, ou libere somente uma ordem, uma palavra, e o meu criado, o meu servo, o meu empregado, ele ficará bom, ele ficará são, ele será curado de toda enfermidade, de toda dor. Ou seja, irmãos, Jesus estava ali em meio à multidão e às vezes Jesus encontrava incredulidade no meio das pessoas. Há lugares que Jesus deixou de operar porque a incredulidade das pessoas chegou ao pico, irmãos. E a incredulidade das pessoas foi tanta que Jesus falou, não vou nem operar aqui, não vou nem fazer nada aqui. Porque a incredulidade foi tanta, Jesus precisou se retirar para outras cidades. Ou seja, outros diziam assim para Jesus, Senhor, faz um sinal para nós e nós vamos crer. Irmãos, ele precisa ver um sinal para crer? Claro que não. O sujeito que ele cria, acreditava antes de ver o sinal e nem judeu era, sabe? Mas era um romano. Então, você percebe aqui, querido, que a palavra de Deus nos ensina através dessa passagem que nós precisamos crer no Senhor, precisamos crer em Deus, existe um louvor que diz crer em Deus e nas promessas da sua palavra, né? E que se cumprirão na minha vida, mesmo que haja lutas, mesmo que haja tribulações, no Senhor confiarei, enfim, e por aí vai. Ou seja, crer naquilo que Deus tem liberado para as nossas vidas, e cremos que o Senhor tem liberado muitas coisas para a nossa vida, tá bom, querido? Então, o centurião continuou falando, Senhor, uma só palavra é o suficiente para o meu criado ficar curado. E ele continuou dizendo assim, olha, eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores. Ou seja, ele, embora fosse um centurião, acima dele havia pessoas que também eram autoridade acima dele também. Claro, falando ali de hierarquia, né? E tenho também soldados que obedecem às minhas ordens. Ou seja, então, você percebe que ele estava acima do grupo de 6 soldados, ele era autoridade aqui, só que tinha pessoas também que eram autoridade sobre ele, né? Hierarquia, não é isso? Até chegando lá no topo. Mas ele continuava dizendo assim, tu obedece às minhas ordens. Digo a um, vai lá, e ele vai, e digo a outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. E quando Jesus ouviu essas coisas, quando Jesus ouviu esse centurião falar tudo isso, querido, a palavra do Senhor diz que Jesus ficou admirado. Ou seja, um homem que não era romano, aliás, que não era judeu, mas que era romano, um homem ali da elite, né, dos soldados, da elite do grupo de batalhão dos romanos, conseguiu impressionar Jesus, conseguiu deixar Jesus admirado. E ele disse assim, quando Jesus ouviu, diz a palavra, isso, Jesus ficou muito admirado, ficou impressionado com isso e disse aos que seguiam, olha, eu afirmo a vocês que em verdade que nunca vi tanta fé assim, nem mesmo entre o povo de Israel. Ou seja, então, querido, você percebe que Jesus, ele estava ali entre o povo de Israel. Jesus estava entre os judeus, ele veio para os que eram os seus, ele estava ali entre os judeus. Mas você percebe, querido, que as pessoas, elas chegam diante do Senhor Jesus, mas nem sempre têm fé. Ou seja, quanto tempo fazia que Jesus já estava no ministério? E quantas pessoas já estavam buscando a Jesus? Mas muitas pessoas buscavam e muitas vezes não tinham fé. É isso? Então, ele diz assim, olha, então eu não vi tanta fé mesmo entre o meu povo, mesmo em Israel. Não encontrei tanta fé assim. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e vai sentar na mesa, né, no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Significa que nós conheceremos, aqui ele está falando a respeito de futuro. Aqui ele está falando de céu, aqui ele está falando da glória celestial. Mas as pessoas,
que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão, ali vão chorar e vai haver ranger de dentes e desespero. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que muitas pessoas ali, até mesmo, que o reino de Deus foi entregue a elas por não ter crido, por não realmente obedecer a palavra, por realmente não crer que Jesus é o Senhor, por realmente não crer que Jesus pode fazer aquilo que Ele disse que faria. Sabe, querido? Ele disse justamente isso. Muitos desses aí, muitos incrédulos, porque a Bíblia diz que os incrédulos, eles não vão herdar o reino dos céus. O que o incrédulo vai fazer no reino dos céus? Se ele é incrédulo, se ele não acredita, né? Mas ele disse assim, olha, então muita gente vai chegar de todos os lados, vão se assentar ali na mesa, ali, se assentar no reino dos céus, na mesa. E ele disse, antes de subir para a glória, quando ele estava ali celebrando a ceia, celebrando a última Páscoa, né, já introduzindo a ceia, ele disse assim, o meu desejo, a minha ansiedade é participar desse momento do reino dos céus. Ou seja, a Bíblia diz que em uma mesa, um espaço muito grande, onde o Senhor próprio vai servir a ceia ali para cada um de nós. Ou seja, aqui os pastores fazem, aqui as autoridades espirituais fazem, mas lá o próprio Jesus, o próprio Senhor, Ele vai estar servindo a ceia ali para aqueles seus servos, aqueles que realmente creram na sua palavra, aqueles que realmente aceitaram, aqueles que realmente obedeceram a sua palavra. Mas olha só, querido, então essas pessoas, elas vão estar em desespero. Por quê? Porque elas passaram tão perto, querido, passaram tão perto dos recursos de Deus, passaram tão perto da salvação, da porta da salvação, e elas infelizmente não entraram. Por que não entraram? Porque elas não creram, porque elas simplesmente dispensaram aquilo que estava ali com acesso tão fácil. Elas simplesmente dispensaram. Agora, querido, não basta nós crermos no Senhor, basta nós crermos na palavra de Deus, basta nós crermos naquilo que Deus tem preparado e programado para cada um de nós, basta nós acreditarmos, basta nós dizermos, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor tem liberado, Senhor, para a minha vida. Sabe, irmãos? Então não é difícil, querido. De repente a pessoa pode pensar assim, pastor, mas como eu encontrei alguém esses dias na rua, eu disse assim, puxa, vamos na igreja, vamos adorar a Deus, vamos lá se entregar na presença do Senhor. A pessoa disse assim, pastor, então, essa pandemia aí, essa confusão toda aí, pastor, então não está tendo culto, mas eu estou com desejo de ir na igreja. Eu falei, mas não era isso que você falava antes da pandemia, antes da loucura desse negócio aí, não era isso que você comentava, né? Mas então, querido, de repente você pode estar nessa condição hoje, de repente você pode estar falando assim, pastor, mas eu tenho fé, pastor, eu tenho fé, eu acredito. E olha só, eu até tenho fé como se tivesse culto, até mesmo hoje eu estaria na igreja. Então deixa eu fazer um convite para você. Então venha na igreja amanhã. Venha na igreja amanhã. Se você está pensando exatamente assim, né, se tivesse culto eu iria. Então vamos na igreja. Vem, querido, na casa do Senhor. Então eu te convido, quero convidar todos os amados que estão participando juntamente conosco dessa transmissão. Venha na igreja amanhã, a partir das 7h30 a gente vai estar cultuando ao Senhor, né, num culto aberto, como nós falamos durante a semana, né? Existem algumas restrições, claro, da Secretaria da Saúde, mas obedecendo essas restrições, como a gente tem acompanhado, a gente pode estar realizando cultos reduzidos, né? Nós temos culto segunda, quinta, sábado e domingo de manhã, domingo à noite, mas agora nós estamos reduzindo para domingo à noite só por enquanto. Por enquanto só domingo à noite teremos culto até que as coisas se acertem. Mas eu convido você então, se você crê realmente, se você tem fé, realmente se você tem fé o suficiente para buscar por alguém na tua casa, alguém que você quer que tenha a vida transformada, a vida mudada, a vida tocada por Deus, se você realmente crê, se você tem fé para isso, então eu te convido, faço um desafio para você nessa noite de hoje, de sábado. Amanhã, às 7h30 da noite, nós teremos culto aqui na Igreja Batista Shalom Vila Helena. Eu convido, desafio você a estar aqui e estar intercedendo por essa pessoa. Muito mais que isso, a tomar a mesma atitude que esse rapaz, que esse centurião tomou, que esse homem tomou. Você dizer assim, pastor, tem alguém que está precisando de oração e eu quero interceder por essa pessoa. Esteja ela enferma, esteja ela perturbada, esteja ela precisando de conversão, se libertar dos vícios, esteja o estado que estiver. Mas eu desafio você nessa noite, amanhã vir à igreja, seja até mesmo por tua vida, seja até mesmo buscando por você. Eu faço esse desafio para você. Essa palavra tocou o coração de Jesus a ponto de Jesus ficar impressionado e dizer assim, puxa, mas nem Israel, nem no meio do meu povo encontrei tanta fé assim.
Então, querido, a palavra do Senhor nos mostra que é preciso nós termos fé. A Bíblia nos diz, nos mostra em Hebreus que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisamos tocar o coração de Deus. E algo que toca o coração de Deus é a nossa fé. Como está escrito em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós acreditamos que Jesus foi no passado, nós precisamos acreditar que Jesus é o mesmo no presente, Jesus é o mesmo no futuro. Hebreus capítulo 13, versículo 8 fala a respeito disso. E Jesus disse ao oficial: vai para a tua casa, pois será feito como você crê. Eu separei essa versão porque ela é um pouco mais impactante. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus hoje, se ele disser assim para você, esteja você desesperado, Jesus disser assim para você: seja feito conforme você crê. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que pode acontecer alguma coisa na tua vida? Ou você acredita que não? Se Jesus falar agora para você, conforme a fé que tem no teu coração, vai ser feito, vai ser realizado, você vai ser abençoado ou não. E aí, aconteceria ser realmente o impacto do milagre, da transformação ou não? Fica a minha pergunta, fica a minha interrogação. De repente você pode pensar assim: pastor, mas eu não tenho fé suficiente. A fé vem pelo ouvir. Se você está ouvindo que Jesus fez, que Jesus, através de uma palavra, liberou cura, liberou libertação para aquela vida, você precisa crer da mesma forma, porque a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro vivo. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então nós precisamos acreditar que esse livro não é um livro do passado, mas é um livro do passado sim, um livro do presente sim, um livro que é para o futuro. É um livro atual para cada um de nós. Então se você realmente crê, querido, eu convido, eu desafio você a você amanhã às 7h30 da noite estar juntamente conosco. Pastor, mas onde que é o endereço? Eu acabei de postar o endereço na minha linha do tempo, tá bom? Rua Carlos Evaso 21, Vila Helena. E acabei de postar também o horário dos cultos, está lá. Acabei de postar agora. Estou conversando com você, mas estou fazendo algo aqui por trás. Acabei de postar agora, eu mesmo, tá bom, querido? Então eu convido você, querido, a estar cultuando conosco, tá bom? Apresentando esses nomes que você imagina ser difícil, apresentando esses nomes que para você, querido, parece ser algo assim tão desafiador. Ah, meu Deus, mas foi com o centurião, mas comigo, querido, se foi com o centurião, irmãos, você não é menos que ele. Você não é mais que ele, mas você também não é menos que ele não, tá bom? E se foi com ele, então eu acredito que pode ser com você também, tá bom? Eu coloquei o endereço também na linha de comentários aí, daqui a pouco vai aparecer aí, tá bom? Daqui a pouco vai aparecer na linha de comentários. Então, querido, acredite na palavra de Deus. Esses dias o Leandro estava testemunhando aqui para nós, né? Mandou aí um recado. Vou aproveitar que eu vi o nome dele aqui. E o Leandro, ele estava dando testemunho de que a coluna dele foi curada. E o Leandro, irmãos, ele é grandalhão, então ele é fortão assim, então ele, sabe? Então, e ele toca bateria. Então, só que olha só, imagina alguém com problema de coluna e toca bateria. Eu vou te explicar porque eu estou falando bateria. Poderia ser qualquer outro instrumento, mas eu vou te explicar sobre bateria. A bateria, irmãos, ela tem um banquinho, tem alguns banquinhos assim que são um pouco caros, assim, mas eles nós vamos ter na nossa igreja ainda, mas ainda não temos. Mas a bateria, ela tem um banquinho que ele não tem encosto. Aqui, ó, eu estou encostado, eu estou confortável, mas a bateria, ela tem um banquinho que ela não tem encosto. Então a bateria, deixa eu te explicar. Ela tem um banquinho redondo, a pessoa senta, ela tem que tomar postura. Ela tem que estar postura reta assim, coluna reta, para tocar. Agora imagine alguém, né, meio fortinho assim e também tendo que manter a coluna reta sem encosto atrás. E para aguentar o ensaio e mais o culto e mais... Você entendeu? Estou falando do grau de dificuldade aqui. Então, irmãos, e outra, pastor, mas e se ele fraquejar um pouquinho assim? Irmãos, para quem toca bateria sabe o que eu estou falando. Se você está tocando, irmãos, você amolecer, você dobrar a coluna, você não consegue nem chegar no final do culto. Começa a doer de uma forma, incomodar de uma forma, então bateria... Sentou, irmãos, postura. Primeira coisa que se fala quando alguém vai ensinar bateria, postura. Fica na postura, senão você vai ter... Possivelmente você tenha problema no futuro, mas agora vai doer muito, vai incomodar bastante. Então, irmãos, o que eu estou falando para você, ele creu, né, insistiu e Deus abençoou a vida dele. Assim também, irmãos, na vida daquele que crê. Então, por isso que eu convido você para amanhã, às 7h30 da noite, você estar conosco no nosso culto, presencial. O horário e o dia está aí na nossa linha do tempo, Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Então, querido, e aí aconteceu que aquele homem foi curado, aconteceu que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, e Jesus falou assim: olha, vai para a tua casa, pois será feito
conforme você crê, ou será feito como você acredita. Ou seja, então fica aí a minha interrogação. Se nós acreditarmos, se for realmente conforme a nossa fé, será que realmente algo pode mover a mão de Deus? Será que pode mover o coração de Deus para que o milagre aconteça? Fica aí em nome de Jesus, tá bom, querido? Mas nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos aqui, querido, entre esses momentos de reflexão que temos todos os dias, entre 7 e 8 horas da manhã, toda noite, 8 horas da noite, tendo culto lá ou não, mas toda noite, 8 horas da noite, temos um trabalho aqui, uma palavra, ou quando é culto, o Ministério do Louvor está aqui conosco, ou estamos cultuando a Deus lá no altar, ou enfim, sempre tem algo aqui, irmãos, da parte de Deus para acrescentar fé no teu coração. A nossa intenção é essa, que o teu coração não se esfrie diante do Senhor, mas que você sempre possa crer, que você sempre possa ter uma esperança em Deus. Essa é a nossa intenção. A tua esperança sempre possa estar acesa, o teu coração sempre possa estar, querido, ali chamando, sempre aceso, sempre crendo no Deus que pode todas as coisas. Tá bom, querido? Nessa hora eu vou estar orando a Deus, e daqui a pouco eu vou chamar o Ministério do Louvor para estar aqui conosco. Daqui a pouco nós estaremos lendo o nome das pessoas que estão nos acompanhando no nome de Jesus, tá bom, querido? Vou estar orando a Deus, daqui a pouco estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico, né? Em nome de Jesus, eu quero nessa hora orar a Deus, apresentar aqui também, aproveitando e apresentando nessa oração a vida dos amados que estão participando aqui conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder, querido. Feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos nessa hora. Nós vamos orar a Deus, apresentar a Deus esse momento. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar. Deus, eu quero te glorificar, Deus, por cada uma dessas vidas, Pai, que estão, Senhor, aqui conosco, Deus. Quero apresentar, Deus, nessa hora, Senhor, na vida da Cátia, de Deus, juntamente com a vida do Evandro. Deus, colocando também, Senhor, a vida, Senhor, do Anderson, Pai, do irmão Zé, Senhor. Colocando, Deus, também nessa hora, Deus, a vida, Senhor, do Antônio Marcos, Deus, também da Lena, Dani, Daiane, apresentando para essas vidas diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. Deus, colocamos, Deus, também nessa hora, Deus, a vida, Senhor, do nosso irmão Luiz Zanin, Deus, da irmã Vera também, Senhor, nossos diáconos, apresentando, Deus, abençoando, Deus, a vida deles, Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa ser algo constante, Pai. Deus, a Rosa, Deus, lá de Bauru, juntamente com os irmãos, Deus, lá de Bauru, que tem, Senhor, abençoado as nossas vidas, tem confiado, Deus, em nós sempre, Deus, e tem, Senhor, dado crédito para aquilo que é ministrado nesse lugar. Pai Santo, a vida do Davi, Deus, colocamos, Pai, diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, nessa hora do Evaldo, Senhor, primo, Deus, abençoa, Senhor, a vida do nosso primo, Pai, com toda sorte de bênçãos, Deus, que a Tua palavra, Deus, possa estar chegando, Deus, na mente dele, entrando no coração dele, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra gloriosa, Pai, na vida dele, Deus. Deus, nossa irmã Maria Antônia, Deus, junto ali, Deus, com a família, Jéssica, Senhor, Jean, também, Senhor, Vinícius, Pai Santo, o Anderson, Pai, toda a família, Pai, nós colocamos, Pai, diante do Senhor, de Janira, Deus, toda a família, Pai, colocamos diante do Senhor, apresentamos, Deus, a Ti, que o Senhor possa, Deus, estar alcançando essas vidas, Pai. Assim, Deus, como também, Senhor, colocamos diante de Ti a vida, Senhor, da nossa irmã Maria, nosso irmão Zé do Carmo, Pai Santo, colocamos, Deus, a vida da Patrícia, do Felipe, Deus, colocamos, Senhor, a vida da sua filhinha, Pai, diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Deus, também, Senhor, a vida, Senhor, do Cícero, Deus, lá de Bauru, Pai Santo, eu quero, Deus, dar um abraço, Senhor, nesse meu primo, nesse pastor, nesse homem de Deus, juntamente com a sua família, que o Senhor possa, Deus, abençoar a sua igreja, sua família, seu ministério, que o Senhor possa, Deus, a cada dia derramar o óleo precioso da Tua unção, Pai, sobre a vida dele, Pai. E a cada dia, Deus, a palavra através da vida do Teu servo possa alcançar muitas e muitas pessoas, até mesmo que ele desconhece, Pai, e que essas pessoas possam ser tocadas, Deus, pelo Seu poder, Pai. Assim, Deus, também, Deus, nós declaramos, Senhor, sobre a vida da Dalva, Senhor, lá de Bauru também, Senhor, a vida do Leandro Alves, Pai Santo, nós colocamos, Deus, cada pessoa, Deus, aqui, Deus, também da igreja em específico, Pai. Os grupos, Senhor, da igreja, grupo de diáconos, grupo, Deus, Ministério de Louvor, Deus, também, Senhor, trabalho com as crianças, Pai. Também, Senhor, escola bíblica. Deus, colocamos, Pai, diante do Senhor, Deus, cada grupo, cada ministério, Deus. Colocamos e apresentamos diante de Ti, Deus, o grupo de homens, Deus, o grupo de mulheres, Pai, colocamos tudo, Pai, diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa estar, Deus, abençoando, Pai, com todas as sortes de bênçãos, Deus. Nós declaramos, Pai, nessa hora, no nome bendito e poderoso de Jesus. E nós queremos, Deus, declarar, Deus, a bondade do Senhor, Deus. Queremos declarar, Pai, claro, diante de tudo isso, que o Senhor é bom e que a Tua benignidade dura para sempre, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. E nós vamos declarar isso, claro, em forma de canção, em forma de louvor.
Aleluia, Jesus. Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa hora exclusivamente para pedir para você se inscrever no meu canal, para que você deixe o seu like, o joinha e para que você também compartilhe esse vídeo com tantas outras pessoas para o nosso crescimento, tá bom, querido? E pedindo uma última coisa para você, clica aí no sininho para que através disso você possa estar recebendo notificações. Cada vez que eu postar um vídeo, você vai estar sendo notificado pelo YouTube, tá bom, querido? Amado, então é isso aí, eu fico por aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. E nós vamos deixar nosso encontro marcado até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz. Até lá.